Oi, gente! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à nossa quinta live da série Astrologia com Alunos. Eu sou Patrícia Ungarelli, sou astróloga formadora de novos astrólogos. Com o meu trabalho, eu ajudo estudantes de astrologia a construírem os seus negócios, a sua carreira e a trabalharem com astrologia. Seja muito bem-vinda, Lorena. Seja muito bem-vinda. Bom, as séries aqui têm sempre um tema central, essas séries Astrologia com Alunos, o tema dessa é Astrologia, oportunidade de trabalho e especializações. Ao todo vão ser 7 lives, 5 lives com alunos e 2 com profissionais, inclusive a de hoje, né? E vou fazer apenas uma observação que a gente teve um problema técnico na primeira live com a profissional Carmen Guedes Ferreira na sexta-feira, e por isso não tivemos, né, a live de sexta-feira. Eu fiz a live, mas ela não pôde participar essa live, então vai acontecer amanhã, tá bom? Antes do horário da live, da sexta live, tá? Vamos fazer uma maratona de live amanhã. Então vai ter a live da Carmen e em seguida a live da aluna, marcada para amanhã, tá bom? Só fazendo aí uma pontinha, tá bom? E também quero deixar aqui registrado que é uma alegria esse projeto, pessoal. É a terceira edição, né, desse projeto. É uma alegria, né, porque é uma paixão mesmo, né, ensinar, formar, desenvolver pessoas naquilo que eu mais amo fazer, que é trabalhar com astrologia, principalmente nesse momento aqui, observando o que a gente tem nesse momento, né, na minha observação, que é ver assim muitos estudantes de astrologia tendo tanta dificuldade, pessoal, em praticar, em ir para o campo de batalha, em trabalhar com astrologia. E aí eu acredito mesmo, pessoal, que é possível você transformar esse conhecimento, sua paixão, o seu hobby, muitas vezes é um hobby, em carreira, em trabalho, em profissão, né? E pensando nisso, para facilitar isso a vida nessa trajetória, eu criei o meu primeiro curso, né, de mentoria e treinamento de novos astrólogos, e estou lançando nessa série desde a primeira, né, live. Eu estou falando sobre isso, mas agora a gente está em campanha de lançamento promocional, pessoal, por tempo limitado essa promoção, tá? Eu estou avisando aqui já porque sim, é promocional essa semana agora, tá bom? E a gente começa um conteúdo também teórico, mas com todo esse foco no treinamento. Quero preparar vocês esses estudos, esse tempo de estudo, essas horas, né, gastas com o seu estudo no seu trabalho, no desenvolvimento da sua carreira, tá bom? É para isso, é com esse foco, com esse objetivo que eu tô lançando esse programa, tá bom? E se você tiver interesse, se você quiser, ó, direto aí o link no nosso perfil, nesse perfil clicável aí da bio, vai direto lá para Hotmart, já tá acessível lá, tá bom? Bom, os objetivos aqui, a gente tem alguns objetivos nessas séries, né? Eu já tô falando aqui alguns. Então, primeiro, trazer conteúdo astrológico, né? Vocês estão vendo que é bastante conteúdo, tem sempre tema legal. Hoje, imperdível, né? Vocês estão vendo que hoje é imperdível. A Márcia já tá aqui. Muito bem, a Márcia já tá aqui. Já vou te chamar, tá bom, Márcia? Já te chamo. Sejam bem-vindos, pessoal que tá chegando. Tô fazendo aqui a introdução, tá bom? Segundo objetivo, sempre é levar um pouquinho do olhar, né, do meu aluno, que é estudante, né, de astrologia, com relação a esse universo da sua jornada de estudante, né? Suas dificuldades, os bloqueios, os desafios, as dúvidas, todo esse conjunto, né, de questões, às vezes como que chegou a astrologia na vida deles, né? Como chegaram até mim também, né? Como que essa astrologia, como curso, como a formação chegou até eles, a história deles. Então, é contar um pouquinho disso, né? E um terceiro objetivo, muito de formadora, muito de professora mesmo, né? É, na verdade, abrir aqui, ó, nesse espaço, abrir um espaço para o aluno para poder treiná-lo, né? Nesse ambiente, e treinar a exposição, a desenvoltura, a comunicação aqui no ambiente da rede social, que é, ou seja, gente, o famoso campo de batalha, aquilo que eu falo muito para eles, né? Os alunos sabem disso, que é, na verdade, treinar isso aqui, que é o nosso ao vivo aqui, gente. Isso aqui não é muito fácil, não, né? Então, esse treino é um treino importante, é um treino forte. Quem participou aí sabe, os alunos sabem, né? Fizeram aí a primeira live deles na vida, e isso é uma coisa que marca, é uma coisa que se aprende muito, é algo muito importante
no caminho deles, né, no desenvolvimento deles. Então esse é um outro grande objetivo deles, né? Bom, gente, hoje a gente tem aqui um tema muito interessante. Hoje eu vou chamar aqui a minha colega de profissão. Hoje é uma live com profissional, então hoje não é uma live com aluno, mas nessa série eu trouxe duas profissionais, né, para enriquecer mesmo, valorizar mais ainda o nosso conteúdo de live com alunos, né? E aí a gente tem hoje, eu vou primeiro fazer aqui uma apresentação dela, mas vamos lá, eu vou chamá-la, né? E vou chamar a Márcia e vou fazer já a apresentação dela. Então, vamos lá, Márcia, vamos te chamar aqui, vamos ver. Seja bem-vinda, Márcia. Encontrei a Márcia em janeiro, num congresso aqui, num seminário, num evento de astrologia. Oi, Márcia, seja bem-vinda. tudo Vou te bem? apresentar, tá bom? Tudo bem? Então vamos Tá, lá, vou te tudo bem. apresentar primeiro. Gente, a Márcia é astróloga desde os anos 90, ela é palestrante certificada em âmbito internacional, né, psicóloga com pós-graduação em psicanálise e especialização em psicologia analítica, né? Tá super dentro do nosso tema de especializações. Ela obteve o título internacional ISAR, CAP, nos Estados Unidos, sendo o primeiro título do Brasil e foi representante dessa organização astrológica internacional como vice-presidente por 8 anos, implementando o programa de certificação internacional no país e caminhando na busca de critérios e altos padrões na profissão. Fundadora do CEAP, Centro de Estudos de Astrologia Psicológica, em Campinas, né, Márcia? É, Onde criou inúmeros cursos online. Sua grande paixão é a integração entre os campos da astrologia e da psicologia. Seja bem-vinda. Nosso tema, só para a gente ficar, né, colocar aí para o pessoal, o nosso tema é carreira astrológica internacional, aprendizado, experiências e desenvolvimento constante, construindo pontes entre mundos. Certo? Seja bem-vinda, certo. Márcia. Seja bem-vinda. Que bom Obrigada. ter você aqui. Obrigada por ter aceito o convite, viu? Eu que agradeço, viu, Patrícia? É muito legal esse projeto que você está fazendo com os alunos, né? Se eu bem me lembro, você é uma canceriana, não é isso? E Sim, então você está tendo um cuidado, né? Pegando na mão e levando para o desenvolvimento os alunos. Acho muito legal eles aproveitarem isso e super obrigada pelo convite. É uma alegria estar aqui. A gente já se encontrou, né? Tantas vezes no Brasil, em Portugal, né? Você mora em sim, Portugal e trocamos experiências e é tudo muito legal, muito muito bom mesmo. é legal. Conta pra gente então, Márcia, como foi assim seu encontro com a astrologia? Porque isso é importante para o estudante, né? A gente está perguntando isso para todo mundo, para os estudantes, mas também para os profissionais. Como que você encontrou a astrologia? Como foi para você esse começo? Como foi esse encontro? Sim, então eu estava na faculdade, se eu falar o ano para você, todo mundo cai de costas, mas eu me formei em 82 e estava na psicologia na PUC, em São Paulo, você conhece, né? E a Sim, sim. psicologia lá na PUC tinha muita abertura para essa linha junguiana, tinha muita psicanálise também, mas tinha muita abertura, tinha tido um curso de astrologia lá dentro, alguns anos antes de eu entrar. Olha só, é mesmo, É na um curso faculdade? mesmo, com Varela, né? E dentro, na universidade. E eu tinha muitos professores junguianos com toda essa linguagem simbólica, e aí eles começou a ter digamos, como a gente fala aqui no Brasil, esse buchicho, né, com a astrologia, de todo mundo fazer um mapa e a gente já tinha também bastante aula de Jung e tal. E aí fizeram o meu mapa, e é o que acontece com muita gente, né? Depois que faz o mapa é um antes e depois, não é? É aquele Sim, impacto, né? E para mim sim. foi assim, foi um antes e depois. Eu tive maior impacto. E daí naquela época, só para você ter uma ideia, quem dava palestras que a gente ia aqui no Brasil é aquele Olavo de Carvalho, imagina, que agora Gente, está tá, trabalhando aí com o Bolsonaro, sei lá. Mas sim, era uma coisa, assim, na época, muito.
digamos, diferente, né? Muito diferente, assim, quem frequentava e gostava disso e tal. Bom, mas aí ficou essa paixão, né? Aí, Sim, já no começo dos anos 90, eu, com psicologia, com a carreira normal de psicologia, consultório, supervisão, todo, né, que a gente fala o tripé na psicologia, consultório, sim. supervisão, análise e tal. Daí chegou uma certa hora que eu falei, não, eu quero dar vazão à minha verdadeira paixão, sabe? Independente do reconhecimento externo ou não, porque eu acho que Sim, hoje é tudo muito mais fácil para astrologia, mas naquela época com não certeza. era. E eu acho que é Não, eu falo legal. isso para os alunos, eu falo isso para eles. Eles têm A gente facilidade fazia, agora, né? a gente até fazia É, mapa na mão e tal, né? Então, eu acho que tudo que vem de dentro, que vem com uma força interna e não buscando necessariamente um reconhecimento externo, quando você se pauta por esse caminho, né? Não só do aplauso, sim, que naquela época não tinha aplauso nenhum. Eu acho que é mais verdadeiro. Eu procuro transmitir muito isso para os meus alunos também, e busco sim, muito sim. isso. E aí eu comecei a ter aulas particulares, né? Depois eu comecei a fazer, fiz a formação inteira na Regulus, depois, logo eu já, a voz do coração é uma aluna minha, Thaís, um beijo, Thaís. Ah, E, Thaís. e logo eu me deparei com o ISAR, foi muito rápido, sabe? Porque eu fui procurar comecei a ir em conferências nos Estados Unidos e a primeira conferência que eu fui do ISAR foi em 2005. E eu Nossa, acho que quando você começa em astrologia, de novo eu digo, não, eu não acho tanto que hoje em dia, mas lá 20 anos atrás, 30 anos, sei lá, você não encontra um caminho muito sólido, assim, uma trajetória, sabe? De começo, meio e fim, assim. Eu procuro dar muito isso nos meus cursos, começo, meio e fim, porque eu sim. me sentia muito perdida. Eu lia já desde os anos 80 Liz Green, como eu falei, eu ia nessas palestras, eu, né, tinha negócio de mapa, tal, mas você fica, não sei, não sei se você sentia isso também, ficava tudo muito solto, né? Muito solto. Sim. E daí eu busquei isso com esse professor particular, que eu tive uns 2 anos de aula, e busquei isso na Regulus também. Eu fiz todos, absolutamente todos os cursos que existiam lá na época, todos. Eu viajava religiosamente para São Paulo toda semana. Para E fazer daí os cursos. um outro turning point, assim, um momento divisor de águas, foi quando eu fui nesse congresso do ISAR em 2005, que na hora que ele abriu o congresso, assim, mas sério, Patrícia, deu que nem não sei, um arrepio, assim, pelo jeito que ele colocou, que ele falou assim, foi o Ray Merriman, né? Ele falou, we are astrologers, e give yourself 10 years, falando assim, que a gente deveria se dar um tempo de 10 anos. Eu nunca vou esquecer como ele abriu aquele congresso, né? Se dê um tempo de 10 anos para você ser astrólogo. Olha, e hoje às vezes eu vejo, eu dou uma formação, eu condenso um ano em 5 meses, porque como está tudo lá na plataforma, os alunos podem ir mais rápido e tal. E o Sim, pessoal acha 5 meses muito tempo, né? E ele abriu o congresso falando exatamente. isso. E logo em seguida eu me deparei com o programa de certificação. Que eu fiquei, me deu, parece que o chão firme que eu estava buscando, sabe? Em termos profissionais. Eu não digo nada disso em termos da paixão pela astrologia, porque a paixão já existia, já estava lá, já estava desde a Sim, foi faculdade, desde o começo. já estava da outra vida, sei lá. Então não é isso, mas era de uma coisa assim profissional. Aí eu falei, eu olhei assim e falei, agora vai ser sério o negócio. Agora realmente. Imediatamente, bom, foi meio sincrônico, assim, porque eu estava abrindo já o CEAP.
em 2005, com cursos presenciais. Durante 5 anos foram cursos presenciais. Então foi Presenciais. meio... e aí foi aquela coisa de falar, é isso, porque, enfim, aí eu acho que a gente pode continuar e você vai ter mais questões e Mas que tal, legal, mas foi esse muito. chance, o chance foi Foi assim, lá. foi primeiro na faculdade, quando fizeram o meu mapa, que foi o primeiro chance, e depois, como diz lá no Presto Baba, tchan, 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 o segundo chance foi... eu estava vindo já na Régulo, solidificando tudo, e depois foi com esse congresso aí e encontrar esse programa de certificação. Para mim foi importante, porque eu tenho Saturno e Júpiter na 9, os dois, não em Ah, conjunção. sim. Então, sabe, um programa de certificação internacional, para mim, assim, fez todo o Foi tudo. Ué, sentido foi tudo do mesmo. mundo, do mundo. É, Foi isso. foi tudo. Jaque, beijos. Estou vendo a Jaque aqui, beijos. Tá, a Márcia também entrou, Fabiana entrou, minhas alunas entraram também. Então, gente, sejam bem-vindas, né? Entrou gente também, acho que seus alunos também, né, Márcia? Então, vamos lá, Eu vamos vi. continuar. Eu acho que isso daí é seguir mesmo a intuição. Como é importante, né? A gente acreditar. Falei até no comecinho, fiz uma introdução e falei que eu acredito profundamente que a gente consegue transformar o que a gente gosta, ou a nossa paixão, num trabalho. Você fez isso também. Você fez isso também. Você também Exatamente. transformou uma paixão, um sentimento, algo que você já gostava, num trabalho, né? Precisou ter esse estalo lá no ISAR, lá naquele momento, mas você transformou num trabalho, né? Numa profissão, numa carreira. É que muita gente não acredita, Márcia. Muita gente acha que, não, vou ficar estudando. Eu falo que é a síndrome do estudante eterno. Eu falei, eu falei para o pessoal que tem gente que sofre dessa síndrome do estudante eterno, vai estudar eternamente porque acha que não é possível, né, trabalhar, acha que não vai dar, acha que vai ter que ficar estudando 20, 30 anos. E não, né? A gente pode em algum momento, desde que siga, né, que entenda que tem que ir para uma hora tem que ir para o campo de batalha, né? Uma hora tem que fazer acontecer, Você sabe uma coisa né? que eu senti, Patrícia? Eu acho que como eu vinha da psicologia, e na psicologia não existe você atender sem fazer supervisão. Supervisão é que quando você Muito bom. contrata um outro profissional, você relata a sessão para esse Sim, outro profissional fala, e relata mesmo a sessão e daí vocês discutem a sessão, não a sessão, o caso, né, do sim, o paciente. caso, o Aí caso. você pega o norte, para que fio, né, para que caminho você tem que se direcionar. E eu cheguei para as minhas queridas, que são minhas colegas hoje em dia, na Regos, eu falei, eu quero fazer a supervisão com você, com você, com você. Eu fiz com a Nina, eu fiz com a Vânia e eu fiz com a Regina Consolini. Elas, ficava todo mundo assim, como é que é a supervisão? Falei, pois é, tem que fazer a supervisão. Eu fiz uma época com cada uma, alguns meses com cada uma. Daí foi também um outro turning point desse momento Perfeito que você isso. está falando, do eterno estudante para o Sim, profissional. E hoje em dia a gente sim. está começando com esse projeto de supervisão no CEAP, porque você daí consegue dar esse passo para a profissionalização, sabe? Entendeu? Exatamente. Você sabe dentro da formação, né, a turma do nível 1 que está aqui, né, sabe disso. Eu bato muito nessa tecla. Chega lá nos módulos finais, né, que tem as mentorias em grupo, eu venho falando direto, supervisão, vamos fazer supervisão. E assim, com outros profissionais. Eu falo isso com outros profissionais, para não ficar viciada na minha forma de dar aula, na minha forma de ler mapa, porque isso é importante. Ou, como você falou, você fez com 3 profissionais, né? Por que é Exato. importante isso? Porque a gente precisa desconectar da nossa. Porque a gente fica lá com o nosso professor, mas a gente precisa conhecer outras abordagens. Eu fiz um monte de É, supervisão lá em grupo, a eu, gente fazia em grupo, lá na época da Aço Brasil, a gente fazia com um é, monte de gente. É isso muito bom fazer isso. dá muita confiança, sabe? E eu tô vendo que entraram também mais umas alunas, eu quero falar, mandar um beijo para todo mundo. E também eu vi que a CNA entrou, e eu acho, só colocando aí, não é a nossa pauta,
mas eu acho que da mesma forma que isso é tão dia a dia e corriqueiro na psicologia, eu acho que podia começar a ter um pensamento como esse na astrologia, sabe? Dessa questão das supervisões. Porque eu fui procurar assim na unha. Eu catava elas e falava assim, quanto você cobra? Vamos fazer depois da aula? 1h30, eu quero fazer... Pegava um Sim, mapa de quem eu tinha atendido. Olha, é esse mapa, eu acho isso, 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 isso. Foi maravilhoso. Esse foi um mas é, momento, eu acho que de virada para o profissionalismo, sabe? E não se pois ouve é, falar disso em astrologia, mas astrologia. eu Não, acho não se que ouve. é uma coisa também já naquela questão dos critérios que faz com que não tenha tanto esse paraquedismo, sabe? Ah, qualquer um vira e fala que faz mapa e fala aquelas, né, bobrinhas e Sim, deixa a pessoa mal, porque fala você nunca vai você sim, vai ter problema no teu emprego, você sabe, você não vai ter filho, você não vai casar, sabe, aquela coisa é. terrorífica. E isso Sem tudo, ética quando você nenhuma, né? tem acompanhamento com profissionais, você tem uma formação, isso tudo você vai depurando essas posturas e esses Exatamente, conceitos, exatamente. sabe? Não tem outra Nossa, é forma. perfeito. Você pega um livro, estuda ali 6 meses, aí você acha que você pode fazer tudo. E tem todo um pensar, uma discussão, tem, sabe? A gente precisa Exatamente. aprender, né? Exatamente. Nossa, essa Também dica, Márcia, olha, você, como atender como também, atender, né? como atender. Também. Então, eu não digo como o Ray Merriman abriu aquele congresso, se dê um tempo de 10 anos, porque todo mundo arrepia e vai ir às casas. Eu não digo assim, mas se dê um tempo de maturação, porque é uma linguagem simbólica. Então, o símbolo, você não aprisiona o símbolo, você não faz o símbolo virar um sinal. Você não fala assim, é como placa de trânsito, vire à direita, não tem outro significado. Não, pelo contrário, o símbolo você abre uma porta e ele tem múltiplos significados. Então é Múltiplo, exatamente. É vivo, complexo, né? é vivo, É assim vivo. como a psique humana é complexa também. Então, não dá para a gente ter um reducionismo, sabe, nessas coisas, apesar da Exatamente. pressa de hoje em dia, né? É, exatamente. Eu ia falar isso, né? Existe. A gente vive em outro tempo, eu concordo, a gente não precisa hoje, talvez, de, sei lá, 6 anos numa formação. A gente pode hoje ter um tempo mais compacto, mas não tem como. A gente precisa estar preparado. Eu entendo o que você está falando como preparação, por isso que o curso, pelo menos as formações, eu sei que o seu também tem um tempo, a minha também tem um tempo, precisa ter um tempo e as pessoas têm que sentir esse tempo, elas têm que amadurecer isso. Supervisão, olha, eu até ia te perguntar, mas você já deu a dica. Eu ia te fazer essa pergunta agora, né? O que, que você vê na construção da carreira, mas eu acho que isso já é a dica para os alunos, supervisão, porque é um negócio que não se fala muito, né, em astrologia, e é uma prática muito forte da psicologia, e eu acho que nessa união, né, de astrologia na especialização psicológica, acho que é uma prática super saudável que devia ser incorporada na astrologia mesmo. Pelo menos dentro do meu estudo eu faço isso com a turma. Eu falo, vão fazer supervisão. Faço eu, faço outros profissionais, coloca dentro da mentoria. Vai ter no programa, né? Programa de mentoria. As 4 aulas tem isso, né? Que é o põe o mapa na roda, né? Põe o mapa na roda e vamos trabalhar o mapa, né? Por Eu quê? faço Porque isso muitos vai dando mapas também. segurança. É, põe o Porque mapa na roda, né? exato, porque eu acho que a tendência, quando o aluno começa, é assim, tomar parte pelo todo, né? Então, é que nem hoje, a Vênus entrou em Leão, né? Então vamos pegar como exemplo. Ah, então, Vênus em Leão, porque é isso, 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 isso. Ou porque é um signo na casa 4. Então é isso, isso, isso. A É, questão é que essa alquimia, né? Eu sempre uso essa imagem de um cozido, que nem quando você está fazendo um cozido, você vai adicionando os temperos, os elementos, quer dizer, o molho de tomate está ali, né? sim. Enfim, cebolinha, salsinha, etc, etc, tá tudo ali. Eles continuam, eles estão ali,
per si, né, individualmente. Só que eles também entraram na alquimia. Então você precisa entender cada ingrediente primeiro, para você saber o que é o molho de tomate, o que é salsinha, o que é cebolinha, o que é... Enfim, mas Sim, depois eles se alquimizam. E esse que é o pulo do gato, né? Então a tendência é começar por partes. E tá certo, entendendo, mas aí as partes. é o que eu sempre falo, não tome a parte pelo todo. Não é então essa Vênus em Leão que Exatamente. ela tá sozinha no mapa, né? Ela vai se Isso. transformar e vai se alquimizar. Então, é esse conjunto. Então, tem que ir caminhando, né? Para poder chegar nessa. Sabe, você pegar, né? Seria a costura do mapa? Alguém está perguntando. Eu acho que é a costura do mapa. Porque, às vezes, eu acho que talvez você veja isso, Patrícia. Como a gente é muito, né, muito contato com o aluno, às vezes o aluno começa a pegar um caminho, né? Porque tem avaliação e tal, e começa a pegar um caminho e Sim. vai de análise e vai embora numa E se perde, análise que né? Se perde. distancia muito porque ele pegou um caminho X, uma vertente, que não é o que era para priorizar, e prioriza demais Sim. aquilo. Aí a análise vai para É. um outro lado completamente diferente, né? Ele fica muito, Enfim, acho que descritivo, acho que existe essa questão, né? Fica muito descritivo, descritivo, aquele ponto, e aí vai. E livros, porque os livros são descritivos, né? Ninguém vai ensinar a gente a fazer isso que você está falando, exato, alquimizar, que eu chamo de exato. visão sistêmica. Gostei dessa palavra, alquimizar. Adorei. Mas é a visão É, sistêmica, né? É a visão sistêmica da coisa, ver o conjunto, alquimia, ver a é. comida, né? Ver o cozido, né? Os O ingredientes, você vê cozido todas é. as partes. O cozido é o conjunto, né? E se É. você, por exemplo, enfatiza demais ali a pimenta, entendeu? Vai ficar demais apimentado e não vai perder o gosto do cozido, né? E outra, você vê só a pimenta, você não vê o resto do negócio. Ou seja, você vê uma característica, não vê o conjunto. Então, isso eu vejo também uma dificuldade dos alunos Muda. também, que é Daí muda, interpretar, né? muda o resultado final. Muda o resultado Muda, final, né? muda. Agora, Né? vamos passar por uma pergunta legal para os alunos. Dentro dessa visão de. Alguém perguntou o tema, deixa eu só responder para quem perguntou qual era o tema hoje, tá? Agora eu não vou lembrar Tá. quem perguntou, mas, gente, quem fez a pergunta, vamos lá. O tema hoje é Carreira Astrológica Internacional, aprendizado, experiências, desenvolvimento constante, construindo pontes entre mundos, tá bom? Eu não sei quem foi, mas foi lá em cima, estou aqui com o computador aberto, tá bom? Bom, vamos lá. Considerando sua experiência, Márcia, nessa construção assim de uma carreira internacional. A gente se encontrou aqui em Portugal, foi uma delícia, né? Naquele congresso. Antes pandemia, a gente nem imaginou em janeiro, né? Falando aquele monte de previsões do ano, ninguém falou nada disso, né? Ninguém sabia mesmo. A gente só sabia que era um ano dos fortes, mas ninguém sabia que havia um vírus, né? Meu Deus do céu. Olha, eu acho que a Né? gente falou assim, tem gente que começou a falar muito antes, né? Aqui no Brasil, eu sei, a Celisa, acho que já muito. Bom, o próprio André Barbot falou do ano de 2020, lá para Sim, por a gente 2010, sabia que era 2011. o ano, né? Eu, Mas particularmente, no ano passado, desde janeiro de 2019, eu comecei, foi a primeira palestra aqui em Campinas que eu falei sobre o ano de 2020. A gente o sabia ano. que ia ser uma coisa ligada com mortes, muito pesada, né? Muito pesada, porque Sim, aconteceu nas grandes guerras, aconteceu na deflagração da AIDS, então que o negócio não estava para peixe, né? Então, o mar não estava para peixe. Então, eu brincava assim, ó, gente, puxa uma cadeirinha, espera passar 2020 que vai passar. vai Mas passar. como vai se manifestar é o tal problema de você ficar querendo adivinhar a manifestação Isso, de um arquétipo, né? Ao invés de falar exatamente. o arquétipo em si, que já O tem tanta arquétipo. informação, né? Que é que Exatamente, exatamente. ia ter transformações, mortes, passar por mudanças, né? Tudo que aconteceu nas guerras, alguma coisa morrer para nascer outra coisa nova, né? E transformação radical, falei muito isso para os alunos, palestra de 2018, palestra de 2019. Eu falava para a minha aluna está até aqui falando, o ano dos fortes, porque eu falava isso, gente, 2020 é ano dos fortes, é ano para os fortes, a gente vai ter que passar e vai ter que ser forte.
né? Porque a gente não sabia o que era, mas sabia que eram transformações radicais, ia ter que ter força para passar, né? Ter resistência, porque eram coisas radicais. Mas, assim, tentar ficar adivinhando, esse era o problema, né? Aliás, esse é o problema da astrologia, quando a gente tenta adivinhar o arquétipo. É ruim isso, né? É legal a gente entender o arquétipo, explicar a energia, né? Mas Eu tentar acho ficar muito pincelando ruim, aí, porque adivinhando. lá no passado, eu não sei se ainda estava no Brasil, eu também vivo falando isso para os alunos. Teve um caso do Fantástico, que pediram para 3 astrólogos analisarem 3 mapas, e os astrólogos fizeram, né? Vai lá e analisa Não lembro, acho que. sem estar com a pessoa, né? Porque tem que. A gente não entra em contato direto com o arquétipo, a gente entra em contato, cada um vivencia, tem a experiência do arquétipo. Por isso a necessidade de você conversar com a pessoa e ter a consulta, né? E eles Sim. analisaram como se fosse de O pessoa e mapa. tiraram o maior É, sarro, porque não era de uma cidade, uma coisa assim, o mapa, sabe? De um evento, e daí, puxa vida. olha a besteira que é a astrologia. Então, Sim, sei lá, a gente tem que tomar muito esse cuidado, né? Porque é uma coisa tão sim, sim. valiosa e que pode ser tão mal interpretada, né? Verdade, é verdade. Mas enfim, vamos lá, voltando ali no nosso roteirinho. Eu falo pro Tá pessoal que a bom. gente tem o roteirinho, né? Mas assim, que dica, quando o pessoal, quando um aluno, né, tem um objetivo, um vislumbra um desenvolvimento, como a gente fez, né, de uma carreira internacional. Eu tinha esse sonho, até contei aqui numa das lives de vir, né, para cá, para a Europa. A ideia original era fazer um mestrado na Itália, né? Não foi esse negócio que eu fiz, eu vim para Portugal e fiquei, né? Mas eu tinha esse sonho, né, de vir e realmente ter uma experiência aqui e o sonho de poder desenvolver a astrologia aqui, né? Ou seja, fora do meu país. Já tinha isso na minha vida, já tinha. Provavelmente você também já tinha, né? Você tem uma casa nova assim, você também já tinha. Então a gente tem uma experiência dessa. Eu sei que muita gente tem também. E agora mais ainda porque muita gente quer sair do país, né? Muita gente pensa em fazer a vida. Que dica que você pode dar? O que você acha que é importante para o estudante de astrologia? Que dica que você pode deixar em termos de competência, de habilidade? Como é que você vê essa hoje, né, nesse tempo Mas atual que a você gente está? só seria assim, a tua pergunta é mais para quem queira realmente mudar de país? Seria isso? Não, não, não Ou só mudar de não? Ah, país, tá. desenvolver uma carreira internacional, porque hoje a gente pode desenvolver nas redes, né? Mas quem É. tem esse vislumbre, assim, de fazer uma coisa dessa? Olha, eu acho assim, tem muita coisa. Eu diria assim, o que eu posso contribuir mais, Patrícia, de informação, é do mundo English speaking, né, que fala que foi Sim, o meu caminho. Depois, nos últimos tempos, eu também tive bastante coisa em Portugal, né? Aí sim, dei sim. curso com o Luiz Resina, o João Medeiros, na escola dele, na Aspas, tudo isso. Então, mas antes, o que foi do que nós estamos falando, tudo, a minha descoberta toda foi dessa parte que fala inglês, né? Então tem Sim. muita coisa na internet. Eu acho que assim, tudo bem, a pessoa pode querer ter experiência pessoal, né, de morar em outro país e tal, como eu fui lá pessoalmente para conhecer e tal. Mas hoje em dia, é como você me falou, não tem mais fronteiras, né? Então, Sim, pela internet, você pode buscar cursos, webinars, palestras internacionais, né? Você pode estudar, vive tendo oferta disso, se você quiser expandir para saber o que estão fazendo em outros países, né? Então, por exemplo, eu sim. posso nomear alguns que eu conheço e tal. Tem Ah, legal, legal. cursos na Kepler College, né? Só entrar Kepler College, né? Tem a London School of Astrology, né? Que é muito legal também, vive tendo cursos direto, né? Todo esse pessoal eu conheci nesses congressos aí do ISAR, eles estão sempre em todos.
Por exemplo, a Tá. CIA, da Julia Simmons, né, da Austrália, vive fazendo discussões, webinar, é, Que legal. na internet. Você pode se associar ou não, eu não sei assim, exatamente os detalhes. 3, 4 pessoas discutindo, né? O primeiro para mim foi que eu segui, fiquei babando e babo até hoje, é com o pessoal da Liz Green, claro, que é da astrologia psicológica. Eu li todos os livros dela lá dos anos 80, nessa época da faculdade, tudo eu não citei antes, porque a gente já começou a falar Sim, fisicamente, que eu sim. fui no ISAR e tal, mas do conteúdo eu comecei totalmente pela Liz Green o tempo todo. Liz E Green. aí tem aquele CPA, né? CPA em Londres também. Tem cursos, seminários, eles oferecem assim também jornadas, tem assim cursos regulares também, né? Ó, Tem a pessoal, vocês estão OPA. anotando, né? Anotam tudo aí, pessoal. Olha quanta informação, gente. Vão anotando. Isso é tudo é muito, mas assim, é muito rico, porque a gente sempre gente muito séria, não que nos países, eu já vou chegar no nosso, tal, não que não seja, absolutamente. Mas como eu falei, é uma experiência pessoal, foi meio por aí. Então, a Sim. OPA, né, que é a Organization of Professional Astrology, a OPA está direto na internet também, eles vivem fazendo essas discussões, são muito interessantes. O ISAR, claro, né, também vive tendo Sim. webinars, agora tem toda semana, na minha época não era assim, e tem até em Tem português, bastante né? agora, né? Agora, a minha época foi tudo na unha, né? Porque não chegava nos países, né? As coisas. Só a gente que Sim. falava, mas não esse acesso com página no Facebook, webinar toda semana, um monte de facilitações, né? Então, o ISAR agora está muito mais popular também. Tem uma coisa, para quem for mais jovem, que é muito interessante, que se chama AYA, AYA, que é Association of Young Astrologers, que é a Olha que Associação dos legal. Astrólogos Jovens, tá? É uma associação muito bem organizada, muito legal para jovens que estão começando, também podem dar palestras, tem, sei lá, como eles funcionam, tem um monte de coisa. Tem uma outra Que que é legal. como o ISAR, assim, nos Estados Unidos, que chama NCGR, Essa eu NCGR, conheço, essa eu conheço. que tem também todos esses steps do programa de certificação, nível 1 da NCGR, nível 2, nível 3, nível 4, são provas assim bem puxadas, né, como é a do Sim, ISAR sim. também. Tem a Margaret Gray na Irlanda, que ela faz aquela Relationships Astrology. Se a pessoa quiser falar só de sinastria, tudo, ela posta direto, toda semana, sobre relacionamentos. Ela enfoca mais astrologia para relacionamentos. É uma coisa também Olha, muito interessante também para quem quer, né, ver esse lado também. E depois, em termos de congressos, tem esses, alguns anuais, alguns de 4 em 4 anos. Por exemplo, a UAC, UAC, né? United sim. Astrology Conference, é como se fosse assim as Olimpíadas da astrologia mesmo, mundialmente É a que falando. é a de O, Chicago, aquela que acontece em Chicago, não? cada hora é num Vai, lugar. no lugar, Cada tá. hora é num lugar. Essa UAC de 4 em 4 anos foi uma das primeiras que eu fui também. E daí você fala, não sei o quê, para quem, né? Assim, é coisa de americano, tal, tá gente do mundo inteiro lá, da Inteiro. Europa, franceses, pesquisas de franceses. Eu tive acesso nessa UAC.
sabe, o que está acontecendo no mundo inteiro nessa aí, que é de quatro, eu acho essa da UAC imperdível. Eu perdi a última, assim, porque eu estava, sei lá, com uma viagem marcada para a Itália e era em maio, sei lá, mas assim, perdi com dor no coração, porque não é para perder a UAC. Tem a Norwalk, que é lá mais para o pessoal do oeste dos Estados Unidos, NORWAC. Tem Nossa, quanta coisa! Eu nem imaginava que era tanta coisa tem assim, muita gente. coisa. Eles fervem muito, muito. Tem uma que é muito legal, que é a Astrological Association of Great Britain, que é o presidente da Sociedade da Inglaterra. Ele promove esse congresso anual também, tá? Chama AAGB, que só vai fera, é muito bom também, tá? Estou Que falando de legal, gente. congressos assim, Sim, né? sim. Com peso e tal. Tem também os congressos da NCGR, eles se revezam. NCGR, Tá. ISAR e UAC, eles se revezam para nunca cair no mesmo ano. Eles têm um acordo ali de cavalheiros. Se vai ter Sim, NCGR, não vai ter ISAR. Se vai ter ISAR, não vai ter UAC, sim, tá? E sim. tem uma que é muito interessante também, que eu, se não me engano, sempre foi online, que se chama Breaking Borders, que é justamente o nosso tema, rompendo com as fronteiras, né? Que vai Olha, que gente legal. também do mundo todo, tal. Os congressos do ISAR, que sempre que eu peguei era meio bianual, assim, né? De 2 em 2 anos. A OPA, eles fazem também encontros, mas são mais assim o que eles chamam retreats, que é sempre a parte teórica, mas é unido com uma vivência psicológica lá, tá? E tem também, eu sei que na Espanha eles têm aquele da. Puxa, a cidade agora é meio no leste da Espanha, mas tem Barcelona. um congresso. Se procurar na internet também da Espanha, tem um. No Chile é muito ativa lá, Ah, o tem o do nosso pessoal. amigo, que a gente encontrou ele aqui em janeiro, o Adolfo Global. Harris, O Adolfo. acaba. Exatamente, O acaba, Adolfo. é muito ativa, faz todos os anos, tá? Exatamente, a Breaking Border esse ano, o Luiz Resina vai participar. Acho que o Nuno Michaels também, se não me engano, tá? Breaking Border. É, então, eu acho fantástico, assim. E também, quer dizer, então qual seria o primeiro conselho? Eu acho que sem você ter o inglês, aí fica difícil para conectar no mundo, né? Sim. Porque né? Aí tem, por exemplo, tem a Kepler também, que eles fazem conferências todo ano, que é na Sérvia, né? Que é do Alexander, que é o atual presidente dos Estados Unidos. Eles têm todo ano conferência lá. Eu sei que a Karine Dilanian, que foi minha colega, como na minha época chamava VP do ISAR, né? Sim. A Karine, ela faz também na Rússia, sempre, direto. Então, as primeiras que eu falei foram as mais da internet, que você encontra, tal, mas tem essas dos países também, na Austrália, sempre tem também. Né? A Tem Carmen está muito, falando né? que o Luiz vai participar no evento em português. Né? Então, e Que ok, legal. O Nuno Michaels eu conheci no começo lá do ISAR, né? Nossa, primeira ou segunda vez que eu fui em conferência, nós sentamos numa mesa, ele falando português, eu também, e todo mundo lá que era do ISAR, e eu falei para ele, você tem o nome do meu pai, porque o nome do meu pai é Nuno, né? E é o Nuno aí que está aí, né? Então, olha, isso Ah, a faz Carmen tá. Agora que eu vi, eu não muito. tinha visto. A É, Carmen. A Carmen tá aqui também, gente. Ah, que legal. Boa. Que legal. Nossa, quanta coisa. Não, eu não fazia ideia que era tem tanta coisa muita também. coisa.
Então, é o que eu sempre falei aqui no Brasil. Eu não acho que o Brasil deixe nada a desejar, nem Portugal, muito pelo contrário, deixem a desejar em termos de conteúdo e que só o deles é bom. Eu não acho nada disso. Eu vivo aqui na astrologia aqui muito feliz, muito bem, obrigada e muito feliz. Não é isso. O que eu acho, e é hoje em dia, tanto em Portugal como no Brasil, tem também, está tudo muito mais organizado, mas o que me impressionou sempre lá foi assim, o tamanho das coisas, um tamanho dos congressos, o tamanho da quantidade de palestras, assim, é tudo mega, né? Mega. Então, Então, Márcia, eu acho que eu posso te fazer a pergunta, porque eu acho que isso daí vai de encontro com essa pergunta que eu ia te fazer, que é justamente o nosso tema também, né? Então, assim, como construtora de pontes entre mundos, né? Você se relaciona com nesses anos com essas instituições, nem fazia ideia que era tanta coisa, não fazia ideia mesmo. De outros países e você está vendo você tem essa visão desse tamanho de mercado, então, né? Porque assim, se tem esse monte de coisa fora, tem mais oportunidade, então. Então, qual a dica? Como é que você enxerga essas oportunidades de trabalho, né? Porque acho que tem mais, então, oportunidade de trabalho em relação ao Brasil ou Portugal? Tem mais oportunidade de trabalho nesses lugares? olha, Como é que... eu não sei. Nós tivemos uma mesa redonda, não sei se acompanhou, pelo Sinastro aqui no Brasil, há uns 4 anos atrás, mas foi uma mesa redonda internacional e que tinha representante, que eles me chamaram para coordenar, porque eu conhecia todo esse Sim, pessoal aí do ISAR. Então participou a Chris McRae, que era vice-presidente do ISAR na época, participou a Júlia, essa da Austrália, participou Hakan, da Turquia, participou a Lynn Bell, que é uma americana, mas que mora na França, falando pela França, e participou a da Rússia, essa Karine, que era minha amiga aí, da sim. Rússia, tá? Então tinha a Rússia, tinha a Turquia, tinha Canadá e Estados Unidos, né? Então, Rússia, Turquia, Canadá, Estados Unidos, Austrália e mais uma, né? Eram cinco, eram Turquia, cinco. Turquia, Austrália, Estados Unidos, França. Canadá, França, isso. Então, assim, e as perguntas eram muito sobre o ensino, o que nós montamos aqui, sobre o ensino da astrologia, né? E, sabe, deu uma impressão que no Brasil tinha mais escolas de astrologia até, comparativamente, claro, você não pode comparar também com os Estados Unidos, né? Que a população é o Sim, sim. dobro e tal, mas assim, até se você pegar, por exemplo, eu não sei se você sabe também, só fazendo um outro parênteses, a explosão que teve na China da astrologia agora, não sei se Não você... soube. Esqueci de Não. falar da China. A China aconteceu o seguinte, eu comecei a iniciar, como eu te falei, 2005, você vem vindo lá, toda a conferência e tal. De repente, me aparece a China no pedaço, que isso foi, quer ver, eu acho que faz uns 6 anos. Não, cada vez que eles oferecem o programa de certificação lá, você não acredita, Patrícia, é um lugar com 1 bilhão, né, de pessoas. É assim, enquanto aqui você consegue grupo de 20, 30, olhe lá e tal, lá assim Centenas é lá. 200, é uma loucura. Aí começou essa história com a China, com a astrologia ocidental, que foi um Ocidental lá. boom. Sabe assim, eles querendo absorver a astrologia ocidental, mas todo esse povo que eu falei aí, todo mundo foi para a China. Eles foram dar curso e Gente, não aula lá sabia, nos não sabia. últimos anos, que estourou a boca do balão, assim. A China é um negócio sem precedentes, assim, porque eles formavam grupos e mais grupo e mais grupo e mais grupo. Teve um lá do Izar que ele foi praticamente, ele mora lá uma boa parte do ano e tal, e coordenou junto com ela, que o sobrenome acho que é Leng, se não me engano,
Eles têm um curso lá enorme, Ah, uma o escola Glenn, o Glenn, enorme. o Não, Glenn não, da Flórida. não, a Não chinesa, é o Glenn. o sobrenome Ah, tem chinesa, Lin. chinesa. É, e ele foi para lá e ele está na diretoria do ISAR hoje em dia. E eles estouraram a boca do balão, a China, Gente, tá? não Então, fazia ideia. Eu assim, achava que era eu astrologia acho chinesa, não sabia que praticavam a teve nossa essa astrologia. abertura absurda, né? Daí teve os congressos na Índia, não sei se você soube, teve 3 anos em seguida Não. congresso na Índia, o último foi no ano passado, e daí ele teve algum problema familiar lá que ele acabou não repetindo esse ano, ou o último foi no retrasado, que passa tão rápido, ele acabou não repetindo no ano passado, acho que foi isso. A Índia também, né, com bilhões de pessoas, Sim. congressos assim enormes, assim, E também enormes. astrologia ocidental, porque lá é astrologia védica, né? Ocidental, e também tinha védica. E também tinha védica. E aí teve um problema que uma pessoa defendeu a ocidental lá e teve toda uma coisa que foi meio complicada entre a védica e a ocidental, Sim. sabe? Que foi meio, o pessoal, enfim, teve esse, Gente, ou seja, a gente está vendo. até isso aconteceu. Gente. É. Então, gente, a gente está vendo que, olha, nossa, que papo delícia, Márcia. Mas olha, acredita que É, faltam 8 minutos? Faltam oito é, minutos para a gente ter. eu sei, Mas assim, a Gente, questão é se nesses países tem mais oportunidade de trabalho, então eu não sei, eu posso falar do Brasil. Eu acho que tem muita aqui também, muita, porque tem, tem né? muita escola aqui, tem muita coisa acontecendo, entende? Talvez o que tenha lá é essa coisa das conferências mais estruturadas, maiores e tal. São países Tá. ricos também, né? Tem isso Sim, também. sim. Então, não sei. Mas eu não acho que. É, E essa. também é difícil comparar um país com outro, porque um tem 200 milhões de habitantes, outro tem 15 milhões, outro tem. Então, né, eu acho que oportunidade de trabalho, eu diria mundialmente, eu acho que tem muito. E agora, com esse ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário, eu acho que nós Mais, estamos né? já sentindo essa explosão da astrologia. Todo mundo que tem curso, dá aula, faz mapa, está sentindo. Está todo mundo sobrecarregado agora na pandemia, né? Sim. Teve uma explosão e com o ingresso de Júpiter e Saturno em Aquário, a coisa vai explodir muito mais. Só que eu acho que o caminho online é um caminho meio sem volta. É isso que eu acho. Por isso Eu também. Eu que concordo. Eu tenho que essas, concordar com você. Eu essas tenho que concordar com fronteiras, por isso que você. eu estou dando dicas de onde as pessoas podem se informar, ir em congresso e tudo, mas podem desempenhar nos próprios países. Mas Sim, sim. podem fazer tudo online, porque Tudo eu online. É já um caminho tive sem volta. presencial e eu não volto. Apesar de eu ter lugar, ter espaço, não é esse o problema. Mas é um absurdo, como eu te falei, só agora tem um aluno brasileiro na Rússia, um na Austrália, um na Inglaterra e Portugal, que tem sempre. Então, Exatamente. assim, num curso, num mesmo grupo, você pega pessoas também de João Pessoa, de Porto Alegre, é lindo você ver. Assim, eu Exatamente. fico perguntando de onde você Exatamente. é, de onde você é, de Minas Gerais, nossa, é É muito muito bom, legal não isso. é? É É muito bom. muito Ó, eu tenho bom. uma aluna no Japão, eu tenho uma aluna É, brasileira no Japão, na França, no Canadá. É muito bom. Aqui no Brasil. Então, essa coisa. E assim, essas pessoas estão nesses países, eles trazem informação. Então, a gente enriquece a aula, né? A gente vai aprendendo com eles também. São brasileiros, mas eles aham, estão em outros países, então tudo isso é muito bom para a gente também. Como é. professora também, não é? Pelo menos eu não sei, mas eu acho, para mim é muito bom, né? Eu acho que para eles poderem estudar online, né, é muito bom, porque se não tivesse o online, eles não estariam fazendo, né? Eles E estão tá fazendo agora porque com tem online. esse Júpiter e Saturno aí em Aquário, essa década de 20 já está mais do que falado entre os astrólogos e provado isso que a tecnologia vai
fechou, Vai. tudo vai acontecer nessa década dos robôs, o self-driving, né? O carro que anda Sim, sozinho, sozinho, tudo. casa em 3D digital. Então, não Impressora tem 3D, volta, né? é, E a astrologia ela congrega essa coisa tão moderna, uraniana, tecnológica e de tanta sabedoria também. Então é perfeito, né? tradicional, exatamente. Márcia, que delícia de papo. Falei que a gente ia precisar de mais um monte de live para falar, nossa, para conversar, gente, que legal. Olha, deixa eu só responder uma pergunta da Súria, lá de trás. Ela falou uma coisa lá atrás, se precisava ter dom para estudar, de forma para ser astrólogo. Súria, de forma nenhuma. A gente precisa ter vontade de estudar, né? Ter vontade de conhecer, mas não tem nenhum dom aí envolvido, nem visão, nada disso, né? Evidência, não, nada disso. Vontade de estudar. É estudo, não é, Márcia? Confirma? Confirmo. Tem aquele ditado, um ditado inglês que fala assim: se você tem o dom e não pratica, e não você príncipe, né? Se você não tem dom e não pratica, você é plebeu, vamos dizer. E se você tem o dom, mas você se esforça e pratica, daí você é rei, né? Exatamente. É um Eu falo ditado isso, né? Que não inglês que precisa ter tem, que é dom, muito, porque muito legal, porque não adianta essa história de ter dom, né? Só. Mas você tem, assim, porque assim, a ideia é que o precisa. dom, digamos, é o que você vai pegando, é o que você vai aprendendo também se torna um dom. Não existe o dom a priori, eu acho. Né? Não, O e não dom é tem essa coisa do ser se for existir especial, né? uma coisa de adivinhação, eu não acho que é por aí, que seja por aí. É, não, e a ideia de dom, acredito que a pergunta, não sei se é isso, Súria, depois você me fala, mas é a ideia de que precisa ter algo especial para ser astrólogo. Não, precisa gostar, estudar. É que nem ser médico, É. precisa ter dom para ser médico, precisa ter dom para ser engenheiro, precisa ter dom para ser qualquer coisa. Mas tem que praticar, senão não acontece nada, né? Então É. acredito que seja nessa pergunta que ela perguntou. Eu não sei se é isso, se for, depois você me fala. Mas, gente, faltam 3 minutos. Ah, meu Deus. O dom você desenvolve. A Cristina está falando, o Desenvolve. dom você desenvolve. Sim, porque todos têm dom, todos têm talentos e precisa desenvolver. Mas não precisa ter algo especial para ser astrólogo. Acho que foi isso que ela quis dizer. Súria, me fala se é isso. Ó. É necessário dom ou realmente estudos aprofundados em astrologia pode-se ser um bom astrólogo? Essa foi a pergunta dela, né? Aham, eu acho Então, que acho que é pode isso. sim. Né? Todo mundo acho que pode sim ser um bom astrólogo. Dom é você se identificar com aquilo que você gosta. É isso, ó. Todo mundo explicando o que é dom aqui. Gente, Márcia, 2 minutos para terminar. Muito obrigada. Eu adorei o papo, gostei demais. Muita informação legal. Um monte de informação, pessoal. Anotem tudo que ela falou, porque é demais. Ó, o pessoal tá gostando aqui, falou que adorou a live. Muito obrigada mesmo. A gente vai combinar outras, né? Foi muito legal. Olha, Ah, a é. Carmen assistiu a gente, a Carmen é amanhã, porque tivemos um problema técnico, né, na live dela na sexta, então a gente vai repetir tudo, o horário dela, tudo, então amanhã que temos a Carmen, né, amanhã que E a gente vai eu que fazer. agradeço o convite, viu, Patrícia? E também, às vezes, pode ter até escapado uma coisa ou outra, porque eu fiz tudo de cabeça, o que eu estou lembrando, mas não com menos importância. Se alguma coisa não foi citada, foi por puro, porque é muita Não, coisa, né? imagina, foi um monte, Entendeu? muito conteúdo. Nossa, enriqueceu muito essa série, gostei muito. Vamos ver o que o pessoal fala, mas deixa aí, pessoal, os comentários, tá bom? Olha, estão Tá. falando aí que amaram, então que bom. Gente, agora a gente vai me despedir, porque o Instagram vai cortar, tá bom? Ele Beijo, corta Márcia, muito mesmo. obrigada Beijo. mesmo. Ele Obrigada, corta. viu? Tchau, Obrigada do tchau, convite, tchau. viu? Valeu. Tchau, tchau, Tchau. então.